Olá, eu sou o Plínio Nastari e temos o prazer de receber o Newton Duarte, que é presidente da Associação da Indústria de Cogeração de Energia. O Newton é uma das pessoas mais experientes do setor elétrico brasileiro, trabalhou 37 anos na Siemens, 5 anos na GE e já há vários anos preside a Cogen. Cogeração é a energia elétrica que é gerada simultaneamente àquela associada a uma atividade industrial, e o excedente desta geração é disponibilizado para a rede. É uma fonte de energia bastante importante no Brasil e destaca-se na cogeração aquela que advém do setor agro. Então é para tratar desse assunto que nós estamos recebendo com muita honra o Newton Duarte, que tem trabalhado nessa área praticamente toda a sua carreira, para conversarmos sobre o potencial da cogeração no Brasil. Então, bem-vindo, Newton. Eu queria lhe fazer uma primeira provocação. Você poderia, por favor, explicar para todos nós qual é a importância da cogeração no parque elétrico brasileiro? Ô Plínio, primeiro, uma grande satisfação estar com você no programa, para você, parabenizar a Band News, agora no programa Agro Mais. É uma grande alegria podermos participar desse encontro. Com relação à cogeração, eu agradeço muito sua pergunta, porque você está tocando num tema muito importante no Brasil. O Brasil, como sabemos, a parte energética dele é altamente renovável, com mais de 45% da sua matriz renovável, e a parte elétrica é ainda mais renovável. A parte elétrica supera os 80% renováveis. E um grande contribuidor, além das hidrelétricas e das eólicas e parques solares, é a nossa cogeração. E a agroindústria, ela contribui tremendamente com essa cogeração. Para você ter uma ideia, nós temos no Brasil hoje 174 gigawatts, ou 174 mil megawatts instalados de geração elétrica, dos quais 18.700 megawatts fazem a cogeração no Brasil. Desses 18.700, o maior deles, cerca de 62%, é a nossa biomassa da cana-de-açúcar. Essa biomassa, ela corresponde ou responde por 11.600 megawatts de geração no país. Depois temos o licor negro, da fabricação de papel e celulose, com 2.600, depois 400 megawatts de biogás e coisa de 700 megawatts de madeira. Dessa forma, nós temos 18.700 acompanhados da cogeração a gás natural qualificada, que então dão essa participação no setor elétrico com 11% de cogeração no país. Muito bem, Newton. E se nós pudéssemos quantificar qual é o número de residências supridas no Brasil com essa fonte de energia, que número seria esse, para a gente ter uma ideia da importância da energia gerada por cogeração? Olha, nós temos no Brasil um consumo, números de 2018 que já estão consolidados, em torno de 475 mil gigawatts-hora. Um gigawatt-hora é 1 bilhão de quilowatts-hora. Né? E esses 475 mil gigawatts-hora, o consumo residencial está em torno de 135 mil gigawatts-hora. Se imaginarmos que o nosso mundo da cogeração, da agro, do mundo de açúcar e etanol, corresponde a mais ou menos a 52 mil gigawatts-hora de geração e 26 mil de exportação, nós estamos falando, mais ou menos, que essa geração toda, ela corresponderia a cerca de 1/3 do consumo residencial. Nós temos 71 milhões de domicílios no país, 1/3, estamos falando entre 28 e 30 milhões de domicílios no país que seriam ou corresponderiam, esse consumo corresponderia à nossa cogeração. Ou seja,
mais ou menos um terço dos domicílios brasileiros são atendidos pela cogeração no Brasil. É um número incrível, né, Newton? A gente não se dá conta disso, da importância da geração de base agrícola para o suprimento de energia no Brasil, né? E é por isso que o grande tema do nosso programa, Energia Agro, é exatamente de que o agro não é só alimento, ele é também energia. E acho que essa é uma demonstração bastante grande, cabal, que dá suporte a essa visão, né? E aí, pelos números que você colocou, a cogeração responde aí aproximadamente a 10,5%, 11% da potência instalada no Brasil. Ainda há condição de expandir no Brasil? Nós temos potencial ainda para expandir em diferentes áreas, resíduos de cana, cavaco de madeira, biodigestão. O que é que você poderia nos dizer sobre isso? Olha, é incrível o potencial que temos. Aliás, o nosso país é absolutamente feliz por ter tantas opções na geração de energia. E a sua maioria sempre renováveis, né? No caso da cogeração não é diferente, né? Seja porque temos um parque gerador ainda com enorme potencial em vários âmbitos, também na hidroeletricidade, com oportunidades em pequenas centrais hidrelétricas e usinas médias, e no mundo da agroindústria, começando pela biomassa e o bagaço da cana-de-açúcar, aí temos uma oportunidade fantástica. Nós temos algo como 210, 215 usinas, das 350 usinas hoje em funcionamento no país. Essas 210, elas estão exportando energia para o nosso setor elétrico, para que nós, consumidores, possamos consumir além do seu autoconsumo. E essas próprias usinas poderiam, fazendo uma série de retrofits e melhorias, elas poderiam ainda agregar algo como 4.000 megawatts só com essas próprias usinas. Se somarmos a ela um tema do RenovaBio, nós calculamos que seriam mais 4.000 megawatts possíveis de nós atendermos, né? No âmbito das madeiras, existem estudos que as florestas energéticas poderiam trazer algo como 12.000 megawatts para o setor elétrico, né? E numa condição espetacular, numa condição extremamente propícia para essa geração e não distantes dos centros de carga. E no tocante ao biogás, temos aí diversas fontes. Começando pelas usinas de açúcar etanol, você sabe que na produção de etanol, nós temos uma produção de 12 litros de vinhaça para cada litro de etanol. Essa vinhaça, juntamente com outros resíduos dessa indústria sucroenergética, como torta de filtro, palha, etc., elas podem produzir, na biodigestão, grande quantidade de biogás. Esse biogás, fizemos cálculos com a produção de etanol existente, ele poderia produzir algo como 2.500 gigawatts, e se adicionarmos agora o RenovaBio, nós vamos para algo como 4.000 megawatts. Somados a uma oportunidade com o próprio bagaço desse RenovaBio, que seria trazer mais 4.000 megawatts por conta da cana adicional que vai ser moída, nós podemos aí buscar 8.000 megawatts. Então, no caso do biogás de resíduos sólidos urbanos, aí temos uma fantástica oportunidade, já que temos uma quantidade de resíduos produzidos nos nossos centros metropolitanos, algo em torno de 78 milhões de toneladas. E a cada 2.100 toneladas, a gente produz 1 kWh. Então, aí temos outra quantidade de gás fantástica para produzir algo como 37, 40 milhões de metros cúbicos de gás dia só desses resíduos, se considerássemos que um terço dos municípios brasileiros partiriam para a produção do biogás. O fato é que temos aí, em diversas frentes, grandes potenciais
para desenvolver a cogeração de energia. Pelos números que você coloca, facilmente nós poderíamos dobrar, né, a participação da cogeração na geração elétrica. E você falou aí em biogás, né? Mais de 40 milhões de metros cúbicos. Vamos lembrar que o gasoduto Brasil-Bolívia ele tem uma capacidade de 30, né, milhões de metros cúbicos, e o Brasil agora reduziu seu intake, a sua demanda, para 20, né? Então é praticamente o dobro do que o Brasil hoje De está uma gasbol. importando de gás como potencial. É uma coisa extraordinária. Agradeço essa explicação, porque dá uma ideia da importância dessa fonte energética genuinamente brasileira, que vem do agro, né? Capaz de suprir tanto os consumidores, com um potencial ainda bastante grande. Em alguns momentos, aí você mencionou o RenovaBio, né? E poucas pessoas Sim. têm conhecimento do que é o RenovaBio. O RenovaBio é o Plano Nacional de Biocombustíveis, que foi aprovado na forma de uma lei, a Lei 13.576, em 2017, para estimular aumento de eficiência energética e ambiental na área de bioenergia. Você poderia explicar um pouquinho qual que é a conexão entre o RenovaBio e a cogeração? Claro, com prazer. Olha, o RenovaBio, e eu te parabenizo porque você esteve absolutamente envolvido no desenvolvimento desse programa, e todos temos que agradecer a todos que possibilitaram esse programa para o país. O RenovaBio, ele tem como preceito que passemos de 30 para 50 bilhões de litros de produção de etanol anualmente. Nós já estamos a bom caminho nesse sentido, e ele vai necessitar de mais ou menos 200 milhões de toneladas de cana por ser moídas adicionalmente em relação a 630, 650 milhões que o fazemos hoje. Então, ele vai trazer mais ou menos um terço a mais de bagaço para a indústria, e se levarmos em conta que as próprias indústrias que hoje já estão, nesse momento, externando, exportando energia para o grid, e elas venham a fazer parte e venham fazer uso dessa biomassa adicional, nós teríamos aí mais ou menos um terço de energia adicional que será produzida ao longo dos próximos 10 anos. Né? Então, a gente vê mais ou menos entre os 11 e 612 gigawatts, nós vamos estar produzindo, ou produziremos mais ou menos 4 gigawatts adicionalmente com o RenovaBio. A grande vantagem do RenovaBio também, ligado ao etanol, é que o etanol vai produzir mais quantidade, ou maior quantidade de vinhaça, e dessa vinhaça, junto com outros resíduos sucoenergéticos, nós vamos produzir também o biogás, o biometano. E esse biometano não só poderá produzir algo como 4 gigawatts de energia elétrica adicional, como poderá ser utilizado na substituição do diesel para as plantadoras, colheitadoras e também o transporte da cana até as usinas. Isso trará uma enorme vantagem para o país, na medida em que deixaremos de consumir diesel na quantidade atual. Pra vocês terem uma ideia, nós produzimos ou consumimos hoje mais ou menos 4 litros de diesel para cada cada tonelada das 650 milhões de toneladas que moemos todos os anos. Dessa forma, nós estamos falando em 2,5 bilhões de litros de diesel e, em parte, serão poupados com a utilização desse biogás, desse biometano, nas frotas, então, como eu disse, de transporte da cana e de plantadoras e também colheitadeiras. E isso trará enormes economias para o país. Lembremos que parte desse diesel é importado e nós traremos enormes vantagens também para o meio ambiente, não só não queimando diesel, como também tiraremos o gás metano da vinhaça, que é utilizada no retorno aos campos como fertirrigação. E isso trará enormes vantagens para o nosso meio ambiente em relação ao mercado hoje. Isso é super importante, realmente, Newton, porque nos primeiros 4 meses desse ano, embora
consumo de combustíveis tenha caído por causa da pandemia, a importação de diesel cresceu praticamente 40%. Então, realmente, é muito melhor para o país, que precisa gerar emprego, renda, está podendo explorar esse potencial para produzir localmente a energia para movimentar o Brasil. Sobre a vinhaça que você mencionou, eu acho que é importante a gente lembrar que o que se exporta numa usina de açúcar e álcool é açúcar e álcool, que são moléculas de carbono e hidrogênio. Todos aqueles nutrientes, aqueles sais minerais que a cana-de-açúcar retira do solo, ficam nesses resíduos, que são a vinhaça, a torta, as cinzas, e voltam para o campo. Então, funciona num círculo fechado, né, que é muito virtuoso, porque, diferentemente de outras atividades, a fertilidade do solo se mantém. Então, é a renovabilidade explorada até o limite, né, do que a gente está falando. Mas muito importante isso tudo. Agora, chama a atenção, Nilton, o seguinte: apesar dessa importância, apesar do potencial, a Agência Internacional de Energia, que é uma agência especializada em energia ligada à OCDE, ela, em várias oportunidades, já declarou que considera a bioenergia como sendo a energia negligenciada. Por que isso? Por que ela é negligenciada? É por causa desse potencial que ainda não está devidamente explorado? Por que a agência, que é tão renomada, tem essa visão sobre a cogeração, especialmente aqui no Brasil? De fato, eu acho que a nossa sociedade ela tem muito ainda a desenvolver no âmbito da bioeletricidade, dessa cogeração. Por quê? Nós temos, sem dúvida nenhuma, um enorme potencial, todo renovável, e o que a gente tem visto nos últimos planos de governo, naqueles PDEs, o Plano Decenal de Energia, que é feito todos os anos pela empresa de planejamento energético, se destacarmos, por exemplo, em 2007, 2008 2017, 2016, 2017 e 2019, em 2018 não foi feito, nesses 3 anos, a gente detectou uma queda significativa do planejamento, da inserção de novas cogerações do mundo das biomassas no setor elétrico brasileiro. Eles partiram numa previsão de 460 megawatts, depois caiu para 450 megawatts, e em 2019, no ano passado, eles anteviam 150 megawatts ano nos próximos 10 anos. O que é lamentável. Um setor que tem uma perspectiva de crescimento brutal, como falamos há pouco, com relação ao RenovaBio, onde vamos criar 1/3 a mais de plantio de cana-de-açúcar e vamos ter uma biomassa adicional significativa, onde chegar a 8.000 megawatts adicionais, se pensarmos em 150 megawatts ano, nós estamos jogando isso há dezenas de anos. Não tem cabimento. Então, essa é uma oportunidade que o governo terá, e esse programa agora, em função da infeliz pandemia que todos estamos passando, ele vai ser revisto. E nós temos feito um trabalho grande aqui na Cogem, junto à EP, junto ao Ministério de Minas e Energia, no sentido de alertá-los quanto a esses potenciais, para que a gente possa não só voltar aos valores pensados 2, 3 anos atrás, como revigorá-los ainda mais com a excelente perspectiva do RenovaBio. Então, eu concordo contigo que a Agência Internacional de Energia, ela, quando vê esses potenciais e vê a forma como estamos aproveitando-os, ela, obviamente, não os entende, e aqui fica, então, um apelo para as autoridades do setor elétrico, do setor energético, que reflitam sobre esse potencial adicional. Um dos atributos principais da energia de cogeração, Nilton, é exatamente o fato de que ela é gerada próximo do centro de consumo. Então, diferentemente de uma usina localizada lá na região norte, que
você precisa construir uma linha de transmissão de 2.000 quilômetros ou mais, com perdas de transmissão, a cogeração está perto do centro de consumo. Isso é uma economia enorme, né, de investimento em linhas de transmissão e perdas de transmissão. Esses atributos eles são levados em conta na precificação quando são feitos os leilões para aquisição de energia? Olha, infelizmente, esses atributos não são levados em consideração. As discussões e a participação nos leilões, ela se dá de forma isonômica, que sejam consideradas as vantagens que algumas fontes, a exemplo da nossa cogeração, ela traz para o sistema elétrico brasileiro. Como você bem colocou, primeiramente, a cogeração está sempre junto a cargas. Parte é utilizada para o seu alto consumo e o restante, então, é exportado para as cargas vizinhas, sejam indústrias vizinhas, sejam fazendas vizinhas, sejam cidades próximas que são atendidas, então, por essa cogeração. E ela traz fantásticas oportunidades para o setor elétrico e vantagens, porque, primeiro, ela evita que a gente produza perdas por trazer grandes blocos de energia de distâncias que no Brasil chegam a 2.500 quilômetros, como temos Belo Monte, 2.400 quilômetros das usinas do Madeira, 1.100 quilômetros das usinas de Itaipu e assim por diante. Telespires, temos outros exemplos. Segundo, porque ao evitarmos essas grandes distâncias, nós evitamos grandes perdas no sistema. As perdas brasileiras hoje chegam a 14%. Ou seja, se eu vou gerar, eu vou consumir 10, eu preciso colocar 11,4 unidades de energia no sistema para poder consumir 10. E terceiro, eu crio uma confiabilidade muitíssimo maior, seja porque eu não tenho quedas de tensão para aquelas cargas vizinhas à cogeração, seja porque eu tenho resiliência, eu tenho capacidade de atendimento, ainda que estejamos ligados, como é o caso do Brasil, a todo o setor elétrico. Aliás, é um dos sistemas mais interconectados do mundo, né? Para países continentais como o Brasil, como Estados Unidos, como China, como Rússia e assim por diante, Canadá, etc. Nós temos uma interconexão fantástica. Existe um decreto-lei de 2004 que prevê que as distribuidoras poderiam adquirir até 10% da sua carga de cargas que localmente viessem a atender as suas melhores e maiores necessidades. Por exemplo, uma distribuidora que necessite atender uma carga em Presidente Prudente, no interior do estado de São Paulo. Ela poderia, então, comprar dali, na região, cogeração para atender às suas necessidades locais, 10, 20, 30 megawatts. Né? E ela não faz, não fazia, e comprava energia do setor interligado. Essa energia poderia vir de uma eólica no Rio Grande do Sul ou vir de uma hidroelétrica no Mato Grosso, distante daquela necessidade, fazendo uso, então, de sistemas de transmissão e distribuição. Newton, finalmente uma última pergunta. Boa parte da energia de cogeração vem do processamento da cana-de-açúcar e da eletricidade gerada em cogeração, que ocorre no período mais seco do ano, quando a gente tem menos chuvas. Você podia explicar essa complementariedade entre a cogeração e o parque hidroelétrico, já que a cogeração é gerada no período de seca? Excelente pergunta, Plínio. Nosso parque hidrelétrico, ele concentra-se basicamente, os seus reservatórios, a capacidade de geração nossa, se concentra basicamente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, onde detemos aí quase 70% dos reservatórios no Brasil. Essa capacidade hidrelétrica, no período seco, que fica entre abril e outubro de cada ano, é exatamente o período da moagem da cana no centro-sul brasileiro. Dessa forma, toda a produção de energia da cogeração que exportamos para o grid brasileiro, para o setor elétrico, ela complementa tremendamente a falta
de geração hidrelétrica por conta de falta de chuvas. Na falta de chuvas, durante o período seco, existe um depressionamento, os reservatórios caem no seu nível e, dessa forma, a cogeração ela vem ajudar a poupar água nos reservatórios. Você tem ideia da importância disso? No ano passado, detectou-se que 16 pontos percentuais dos nossos reservatórios foram atendidos pela cogeração. Ou seja, deixamos de gastar água nos reservatórios porque tínhamos uma cogeração das usinas de açúcar e etanol no centro-sul brasileiro. No ano passado, nós terminamos numa condição mais favorável, porque no final do ano tínhamos chuvas mais adequadas, mas tivemos anos, como em 2015, como em 2017, que chegamos no final do ano com 18 pontos percentuais, naquela época 15 pontos dos quais foram cedidos ou poupados pelas usinas de açúcar e etanol. Não fosse a nossa cogeração, nós teríamos terminado com 3%, que obviamente inviabilizaria essa geração das hidrelétricas, na sua média, o que seria, obviamente, uma situação de dificílimo conserto para o setor elétrico brasileiro, já que as hidrelétricas perfazem 2/3 da nossa geração no país. Na verdade, a cogeração está elevando a base do sistema hidroelétrico brasileiro, né? É excelente, eu quero agradecer muito as informações que você trouxe para nós aqui, para todos os ouvintes do nosso programa, que mostram exatamente o enorme potencial que a cogeração representa para o Brasil. Ela já é muito importante, mas pode crescer muito mais ainda. E a gente espera que realmente a gente consiga convencer a Agência Internacional de Energia de que a cogeração deixe de ser a energia negligenciada aqui no Brasil e passe a desenvolver na sua plenitude todo o seu potencial. Muito obrigado, Newton. Obrigado a todos os que acompanharam o nosso programa. Fica aí a mensagem sobre a importância da cogeração e do aproveitamento desse potencial enorme aqui no Brasil. Obrigado. Eu quem agradeço, Plínio. Muito obrigado.